Bom dia, Ena. Nos últimos 2 dias isto tem sido cumprir à risca o horário. Não falhou telecomunicações até agora, não falhou app do Facebook, não falhou... Deixa-me lá baixar aqui o rádio e a minha amiga Carla Rocha, Rádio Renascença, que é para não entrar no ar. Bom, eu peço desculpa, tenho que estar a fazer isto hoje dentro do carro, está uma ventania monumental lá fora, não é tanta chuva, é a ventania. E de maneira que eu corro o risco que aconteceu no outro dia lá em cima no norte, que era nem o tripé, que já de si é pesado, aguentava a força do vento, não é? E como se recorda, tive que estar ali a segurar o tripé. E portanto hoje tenho que fazer dentro do carro, que é para ver se não há aqui desastres. Bem, a agenda para hoje é uma agenda muito, mas muito extensa. Eu inclusive tive que cortar aqui uma coisa, tem a ver com a senhora Teresa May, mas eu vou acabar de falar nela, como você vai ver daqui a bocadinho. Para já, parece que está tudo bem com som e imagem, então vamos lá percorrer aqui o período antes da ordem do dia, como é tradicional. Aliás, uma senhora há dias dizia-me assim, então os seus períodos antes da ordem do dia estão cada vez maiores. É como os do Parlamento, deixa lá. Bom, ontem, deve ter ouvido, a terceira foi de vez. Ou seja, à terceira vez conseguiu-se fazer uma asta pública dos terrenos da Feira Popular. Aquilo também já parecia uma obra de Santa Engrácia, que nunca mais se resolvia. Está assim há não sei quantos anos, inclusive já foi aproveitado para coisas muito pouco claras naquela zona. Malta que dava chutes e não sei o quê, enfim. Finalmente conseguiu vender-se. Parece que as dúvidas do Ministério Público ficaram esclarecidas. Como sabe, aquilo tinha sido adiado 2 vezes, por decisão do Ministério Público, da Justiça, mas agora foi. Porquê é que eu lhe estou a trazer isto à colação? Primeiro, é que o comprador foi, mais uma vez nos últimos anos, um investidor de capitais chineses. É certo que foi a filialidade, mas como sabe, a filialidade é controlada pela Fosun. Bom, eu não quero entrar na xenofobia. Já disse aqui, aliás, xenofobia é coisa que não me assiste. Mas nós estamos, de facto, a cair naquele defeito que é, parece que só há chineses no mundo com dinheiro para investir. Ora, o mundo está cheio de capital. Nós temos de ir à procura de outros investidores, que é para não ficarmos excessivamente dependentes de neste caso, chinês. Não é por ser chinês, ou seja, não é um problema de xenofobia. É a agenda muito pouco clara que a China tem de transparência, de democracia, e as suspeitas quer controlar ativos importantes em alguns países por uma questão de geopolítica. E aqui na Europa e em Portugal é geopolítica. Eu sei que podem dizer, também é um bocado de terreno, não tem nada a ver com por exemplo, a EDP, ou a REN, ou não sei das quantas. Mas é aos poucos, não é? Uma coisa aqui, outra ali. Repara, aquilo é um pedaço importante de terreno dentro de Lisboa. Já agora, por falar também na Feira Popular, nos terrenos da Feira Popular, porquê é que Fernando Medina não utiliza aquela massa que vai entrar para amortizar dívida? Isto é mesmo a socialista. Não sei se o ouviu ontem. Não, isto agora vamos fazer aqui umas casas e tal. Umas casas acessíveis, terreno acessível. Até prometeu que vai haver T4 a 400 euros. Eu juro-lhe. Para já não acredito. Mas eu vou-lhe dar um exemplo. Ali na zona do Campo Grande, ali ao lado mesmo, os T1 estão a 650, 700 euros. T4 a 400 euros entre campos, juro-lhe que se houver mais do que que é para depois não dizer, há e tal, e não sei o quê, você enganou-se, eu baterei palmas a Fernando Medina. Bom, mas outro ponto importante aqui. Ele tem a dívida de Câmara de Lisboa a aumentar. Recorda-se porquê. Ainda há pouco tempo a Câmara pagou uma indemnização choruda a uma fundação ou a uma família por causa de uns terrenos no Lumiar. Bem, quase 90 milhões de euros. Bem, porquê é que não utiliza aqueles proceedings para aquela receita para pagar a dívida? Fica aí a pergunta. É mesmo a socialista. Apanha, vai logo gastar. Bom, há socialismo, perdão, não é socialista, é socialismo. Também há socialistas com 2 dedos de testa. Bem, terceiro ponto desta conversa, residências universitárias. Não sei se já viu a manchete do I de hoje, mas diz que há uma série de edifícios do Estado em várias zonas do país que vão ser entregues para converter residências universitárias. Você recorda-se que a gente falou sobre isto aqui há uns meses, quando começou a treta não há quartos para estudantes, é 300 e 400 euros e não sei das quantas.
olha, o Estado, aquilo que pode fazer, não faz. E muitas vezes faz, quando é pressionado. E neste caso, é pressionado porque tem uma série de edifícios que andam para aí a cair, literalmente, e não os utiliza. Finalmente parece que acordou! Porreiro pá! Bem, último ponto desta conversa do período de ordem do dia. Theresa May levou com uma moção de censura da gente do seu próprio partido e passou. Começo a ficar espantado com as vidas que esta senhora tem. Mas agora o problema não é esse. É, se você for contar os votinhos todos que ela teve ontem, aquilo não vai chegar quando chegar o momento, passa a redundância, de votar o acordo que ela fez com a União Europeia. Eu espero que esteja... Espero estar enganado e espero que ela dê a volta. Como já se viu, ela tem muitas vidas, não é? Mas não me cheira. E tenho receio mesmo que tudo aquilo acabe mal e nós venhamos a descobrir daqui a umas semanas que afinal a solução encontrada que salvaguardava razoavelmente os interesses da Inglaterra e da União Europeia não se vai cumprir e, portanto, nós podemos estar a correr a caminho de ou um novo referendo, se houver eleições, ou então um milagre qualquer que diga assim, olha, de forma unilateral vamos dizer que afinal já não queremos sair, ou então outra coisa muito mais grave, que seria uma saída hard, dura, sem qualquer preparação, com consequências gravíssimas que eu acho que nem toda a gente está a conseguir prever exatamente, tanto para a Inglaterra como para a União Europeia, mas particularmente para a Inglaterra. Bom, isto foi o período de ordem do dia. Já temos 728 pessoas online. Muito obrigado pelo apoio à cor do dia. Nunca é demais dizer isto. Bem, eu gostava de deixar a saúde em paz. Gostava, juro, mas não consigo. Ainda não consigo. Eu pensava que aquela ministra que lá está, aquele estilo um bocado Barbie que ela tem, e de regente, não é? Ou seja, que ninguém não vai fazer ondas, às vezes os regentes são os piores. Olha, eu acho que esta ministra está a confirmar que as piores previsões. A ministra Marta Temido acha que os portugueses são parvos. Foi a conclusão a que eu cheguei ontem. Bem, primeiro, é dela a alteração do documento que a doutora Maria de Belém, Presidente da Comissão da Lei de Base da Saúde, elaborou. Nomeadamente quando ela vem dizer aquelas duas coisas que falámos ontem. Olha, primeiro, os privados são uma coisa negativa. Estão a apanhar pessoal do SNS, tiram-nos do SNS. Mais, está a desnatar o SNS de clientes/pacientes. E isto é da cabeça dela, porque isto não estava no documento da doutora Maria de Belém. Bom, eu não sei qual é o pensamento da Marta Temido cidadã. Já sei qual é o pensamento da Marta Temido funcionária, servidora nossa. Ministro quer dizer empregado nosso. Vá lá à Grécia Antiga ver o que quer dizer ministro. Portanto, ela é minha empregada. Agora já fiquei a saber qual é o pensamento da minha empregada, Marta Temido. Minha e sua. Esta fulana acha que nós somos parvos e vem introduzir alterações gravíssimas na forma de funcionamento da saúde em Portugal. E eu vou-lhe dizer duas. A primeira está na manchete do meu jornal de hoje, do Jornal de Negócios. Eu peço desculpa pela publicidade ao meu jornal, mas também se não for eu, quem é que há de ser, não é? Como dizia o outro, como é que é o ditado? Onde é que está isto? Bolas? Espera aí. Isto sem óculos já não consigo ver muito bem. Isto é a idade. Bom, já agora a manchete do ICA, há bocado lhe falei sobre as urgências universitárias, mas já agora vamos lá ao Jornal de Negócios. Bom, cá está. O Jornal de Negócios de hoje diz assim: o Governo trava recurso do SNS ao setor privado. Então a história qual é que é? Agora só quando for mesmo necessário é que vão ao setor privado. Bom, isto é uma estupidez, porque o trajeto que se tinha feito nos últimos anos, que era assim: o Estado fazia acordos de convenções com hospitais privados e, portanto, as pessoas podiam ir ao hospital público ou ao hospital privado. Está-se mesmo a ver para onde é que vão as pessoas, não é? Está-se mesmo a ver. E está-se mesmo a ver a razão. Portanto, isto é uma estupidez. Mas agora o mais grave não é isto. O mais grave é que esta fulana não tem coragem, percebe? A senhora Ministra não tem coragem de assumir que o Governo está borrado de medo por causa do desacordo com o Bloco de Esquerda. Eu vou-lhe contar a história. O Bloco de Esquerda há não sei quantos anos anda a pedir o fim das PPP na saúde.
e quer acabar com PPPs em alguns hospitais importantes. Olha, o Hospital de Braga, o Hospital de Vila Franca de Xira, o Hospital de Cascais e por aí adiante. Bom, o de Braga era o mais importante. Eu não sei se você se lembra, mas aqui há umas semanas, um estudo dizia que os melhores hospitais para o tratamento da AVC eram 3 hospitais de parcerias público-privadas, entre os quais o Hospital de Braga. Bem, o Hospital de Braga, que é gerido pelo Grupo Melo, eu não devo nada ao Grupo Melo, devo dizer, ao Melo Sul, não devo nada, nem costumo ser frequentador daqueles hospitais deles, portanto estou à vontade para dizer isto. A senhora Ministra ontem no Parlamento, muito ufano, vem dizer assim, não, eles não querem continuar aqui. E portanto, nós até dissemos, olha, não querem, e eles não querem. É uma vergonha ver uma Ministra fazer aquela figura. Porque ela devia ter dito assim, meus amigos, eu propus ao Grupo Melo este valor e eles não aceitaram. Não teve coragem de dizer isto. O segundo ponto foi quando ela vergonhosamente se vira e diz assim, afinal, os hospitais privados ainda têm custos maiores que os hospitais públicos. Doutora Marta Temido, vá dar uma volta ao bilhar grande. Percebeu? Os portugueses não são todos parvos. Ouviu, senhora Ministra? E se não ouviu em direto alguém que lhe vai dizer isto? Os portugueses não são todos parvos. Eu não sei se a senhora é parva, mas não faça os outros de parvos. É assim, imagine você que está a negociar com alguém do outro lado e diz assim, eu vou baixar aqui o preço o mais possível só para entalar o gajo. Porque como o gajo vai perder dinheiro, vai-me dizer que não quer. E depois eu venho cá para fora fazer a figura, dizer assim, olha, afinal aquele macaquinho andava para aqui armado, é engraçado. Olha, e agora quando foi no momento de pôr as fichas na mesa, cortou-se. É isso que a Ministra está a fazer. Isto é uma vergonha. Porque o preço que a senhora Ministra apresentou ao Grupo Melo é irrealista. E convinha que alguém em Portugal começasse a desmascarar esta gentalha que não devia estar na política. Não tem outro nome. Gentalha. Percebe? Porque isto aqui é, primeiro, uma mentira. Segundo, atirar areia para os olhos portugueses a pensar que os portugueses são parvos. Portanto, se a senhora Ministra, se o seu patrão, chamado António Costa, mandou fazer essa figura para ceder ao Bloco de Esquerda, tenha pelo menos no sítio para dizer assim, nós estamos a viver em coligação e, portanto, como aqueles gajos querem isto, nós temos que dar qualquer coisa, a gente vai ceder. Percebe, senhora Ministra? Isto é de homem, ou então de mulher com M grande. Agora, vir dizer aqui, não, eu propus isto e não sei quantos, aqueles fulanos não querem. Olhe, isso é política rasca, percebe? E é uma vergonha a senhora estar a fazer esse papel. Bom, seguimos para bingo. 852 pessoas em direto, muito obrigado pelo apoio à Cor do Dinheiro. Segundo ponto. Eu ontem ouvi a Ministra dizer uma coisa inacreditável. E não sei das quantas, que o direito à greve dos enfermeiros, é claro que existe, mas já chegou a um ponto em que o direito à greve o interesse da saúde e dos utentes, dos doentes, sobrepõe-se ao direito à greve. Como? Não estou a perceber. Repita lá outra vez. O direito dos utentes, dos doentes, sobrepõe-se ao direito... A sério? Já não somos socialistas? Bem, senhora Ministra, se isso que a senhora disse é verdade, a senhora tem uma solução. Faça uma requisição civil. Ou geral, ou específica. Isto está previsto na lei, senhora Ministra. Portanto, se a senhora acha que um direito cede ao outro, eu também acho que quando estão pessoas a morrer por causa de uma greve, também tem de haver cedências. Minha senhora, requisição civil. O seu problema e do seu patrão é que estão cheios de medo. Está a perceber? Agora, primeiro começaram a brincar com isto, e agora viram cá gente a morrer, não é? Ou em risco de morte, e agora estão borrados de medo. Podem perder as eleições por causa disso, não é? E fazem esta figura. Mas estão borrados de medo também por outra razão. Sabem que se pedirem aliás, se interpuserem uma requisição civil, isto é impopular. Vão dar uma volta ao bilhar grande. Tenham a coragem de dizer, olha, isto prejudica sim senhor. Já agora, temos solução, requisição civil. Façam isso. É mais transparente e é mais honesto. Não venham fazer estas figuras. Repito, os portugueses, alguns são parvos. Sobretudo aqueles que estão ideologicamente fanáticos. Agora, nem todos são parvos, senhora Ministra. Percebeu ou não? Bom, terceiro ponto. Já percebeu que isto hoje aqui é bater e a doer a sério. Bem, terceiro ponto. Já te expliquei há bocadinho. Isto é deriva socialista.
de socialismo, não é de Partido Socialista, é de socialismo, que é a história da limitação do recurso ao setor privado, como lhe disse há bocadinho. Eu repito isto. Não é preciso ser especialista nem em saúde, nem em economia, nem porra nenhuma, desculpa a expressão. Quando você não tem concorrência, faz o que quer. O SNS não tinha concorrência. Quanto mais concorrência o SNS tiver do setor privado, melhor será o SNS. Qualquer bicho careta percebe isto, menos o Ministro da Saúde. Menos Primeiro-Ministro, como está a ver, não é? E, infelizmente, isto não é só na esquerda, também à direita acontece. Já agora, fofinhos, estão a perceber? As minhas críticas não são só à esquerda, são à direita também. Bom, quarto ponto desta conversa, isto realmente não consegue sair da saúde. Eu já era para ter falado disto ontem, mas quis ter a certeza. A Cruz Vermelha Portuguesa escondeu a forma de contabilizar financiamentos do Estado. Really? Cruz Vermelha Portuguesa. E já agora, nas finanças, sim, Ministério das Finanças, houve quem estivesse conivente com isto? Pá, em quem é que a gente vai acreditar? Está a ver isto? Em quem é que a gente vai acreditar? É impensável. Já agora, já foi ver quem é que é apontado como suspeito aqui? Bom, isto é de uma tristeza sem limites. Porque o cidadão de rua, aquele que de vez em quando vai contribuir para os expeditórios da Cruz Vermelha, não sei das quantas, olha para isto e vai dizer: mas o que é que estes fulanos estão a fazer? Estão a abusar de mim, da minha boa fé? É isso? Bom, já percebeu a gravidade destas atitudes e destes gestos? Esconder financiamentos do Estado e depois isto fica congelado lá nas finanças em vez de ser denunciado às autoridades? Impensável. Bem, quinto ponto. O ministro Pedro Marques, sim, aquele das obras públicas, que nunca tem culpa de nada, mais de 900 pessoas em direto, muito obrigado pelo apoio à Cor do Dinheiro. Aquele ministro que tem ambições de ser líder do Partido Socialista, vamos lá falar as coisas pelo seu nome, não é? Tem muitas ambições, mas tem um grande concorrente, não é? Pedro Nuno Santos e também Fernando Medina. Mas pronto, vamos lá ao Pedro Marques. O Pedro Marques ontem estava a falar da história do Seixal. Aliás, eu ontem, veja só, comentei a história dos barcos do Seixal ontem aqui e telefonou-me logo uma pessoa a dizer assim a seguir: ó Camilo, vais ver que não tarda um dia que o governo não venha dizer que a culpa é do governo anterior. Olha, dito e feito. Eu estava a ouvir o Pedro Marques do Parlamento e ele já estava a dizer: pois, isto é dos investimentos do governo. Ó Pedro Marques, você um dia deste dá em médium. Sabe porquê? Porque acho que é melhor começar a falar com o Afonso Henriques, dizer assim, liga ao telefone: ó Afonso, eu sei que estás na tumba, pá, mas olha, eu posso te culpar a ti pelos problemas que Portugal tem. Ó Pedro Marques, só falta dar em médium, juro. É começar a falar com os ministros: olha, vá à regeneração, vá ao século XIX, a Fontes Pereira de Melo, telefone para eles, dedo em médio, está a ver? Que é para dizer assim: posso-te culpar a ti. Isto é uma vergonha, ó Pedro Marques. 3 anos no governo estar a tirar as culpas para a Troika? Francamente, não lembrar um idiota. Bem, pronto. O último ponto da conversa de hoje. Lembra-se das bravatas de Itália sobre o déficit em 3,4% e quem manda em Itália são italianos e que aquilo era fundamental para ter a economia italiana a crescer. Olha, lembra-se que eu lhe disse aqui? Que eles iam engolir aquilo tudo. Última conversa, já é que vão ter um déficit de 2,0 qualquer coisa. O problema disto tu sabe qual é que é? É que a França vai borrar a pintura com a história daquelas despesas que vão ter e vão pôr o déficit acima de 3,4% e isto vai ser um problema para a Itália e para outros países também, que vão começar a dizer: é que olha aqui, eles, os principais, estão a ver, estão a pregar moral aos outros e não fazem. Isto é que vai ser o problema. Bem, eu não sei quantos minutos já temos disto, temos 18 minutos, acho que já chega para abusar da sua paciência. 900 pessoas em direto, 50 pessoas em direto, muito obrigado por pôr a coisa do dinheiro. Eu vou ficar por aqui, amanhã tenho mais, já tinha aqui algumas coisas de hoje que fizeram passar para amanhã, mais a atualidade amanhã. Eu quando consigo amanhã às 8 da manhã, e mesmo para o final vou-lhe sempre pedir aquilo que peço, que é: olha, ponha aí um gosto e faça partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não vem mais sítio nenhum. E já sabe, amanhã também vai haver Think Tank. Muito obrigado, com licença, e até amanhã às 8.